O nosso protagonista dessa história é um dos monstros mais brabos desse mundo, mandando ver numa caverna mal assombrada, uma dungeon que todo mundo quer mandar de base, mas o cara é muito forte, e normalmente as invasões a dungeon terminam com os humanos levando a melhor, mas tem algumas exceções, tem algumas dungeons, cavernas que ninguém dá conta de invadir, essas são chamadas de 7 cavernas danadas. Na mais antiga dessas cavernas, o nosso protagonista e seus companheiros guardam as 3 entradas, cada caminho é vigiado por uns monstros bem poderosos. Na entrada vermelha, quem toma conta é a guerreira Reinar. Na azul, Patrick, um esqueleto cavaleiro. E tem um caminho cheio de tentáculos, que é um mistério para uma turma de humanos aí. Mas agora, esses humanos estão tentando invadir esse caminho dos tentáculos. Uma porção de tentáculos negros até foi machucada. Será que eles vão conseguir ir um pouco mais longe nessa dungeon? Embora descobrir nessa historinha. Vocês estão ligados que a maioria das dungeons e histórias que são contadas pelos aventureiros, os aventureiros acabam levando a maior. E sempre o lado que ataca é o lado dos humanos. É como se fosse um jogo de Tower Defend. E sempre os monstros são quem estão defendendo as dungeons. Durante vários anos, várias guerras enfraqueceram bastante as dungeons. Mas mesmo assim, durante vários anos, inúmeras masmorras foram completamente invadidas. E também foram criadas outras. Mas dentro dessas dungeons, tinha algumas dungeons que os humanos não puderam invadir. E isso tá bem na cara o motivo, né? São as chamadas dungeons maléficas. São apenas 7, mas essas 7 foram colocadas em quarentena pelos humanos, porque ao olhar deles eram impossíveis de serem completadas, devido a tamanha dificuldade. Entre essas 7, bem no núcleo, tem a mais antiga, o mais diabólico de todos, os boss. E também existem alguns monstros que defendem as masmorras. Além dos monstros e chefões, tem também os guardas, que defendem aquelas dungeons com unhas e dentes. Tem 3 caminhos diferentes. Uma vermelha, que é a esquerda, defendida por uma homúncula, a lâmina donzela Renae. A do meio, azul, defendida por um esqueleto, Cavaleiro da Morte Patrick. E a terceira é a direita. Aquela é de longe a dungeon mais suja que temos. E essas são as únicas informações que os humanos têm sobre as dungeons que estão de quarentena. Aquela última dungeon tem um número completamente desconhecido de tentáculos e ninguém sabe o nome dele. Aquele é o ser que governa tudo. E aparentemente, aquela é a dungeon que tá na quarentena das quarentenas. Essa história é explicada em vários textos antigos. Um monstro aparece na primeira página, Swallow, e o cara fecha o livro e termina a história. Mas vemos que lá é uma garota, dizendo que vai espalhar toda aquela história, como o Sr. Swallow mandou. Afinal, o número de humanos, caçadores dentro da dungeon, tem aumentado ano após ano, não dando espaço para poder proliferar as dungeons. Aquele monstro, além de muito esperto, é muito forte. Ele continua dizendo para o serviçal que além de defender uma dungeon com unhas, dentes e com violência, eles podem simplesmente espalhar alguns rumores e a má fama daquela dungeon. Assim, eles nem entrarão e ninguém vai precisar morrer para poder defender a dungeon. É uma tática bem inteligente. Eles então decidem dar a eles um pouco de informação sobre a dungeon. E quando eles pensarem coisas bastante horrendas, eles nunca vão pensar em entrar ali. Afinal, eles vão ter informação totalmente complexa e bem errada sobre essas dungeons. A tática dele é muito boa, espalhar bastante informação falsa. Mas mesmo assim, esse ano teve bastante caçadores ali. E ao todo, ele mandou 74 de base. Mas infelizmente, os equipamentos daqueles caras não dão para reciclar. Afinal, eles foram completamente derretidos pelos tentáculos negros. E infelizmente, não vai poder usar novamente. E os que ainda estão bons são todos de nível épico e devem valer uma nota preta. Mas a menina já disse que se fosse Renai, ela teria cuidado de todo mundo, sem danificar nenhum equipamento. Enquanto o monstro olha, observa e diz que talvez. Ele então começa a desfazer numa espécie de névoa e se transforma em sua forma humanoide. E pega na cabeça dela e diz que se fosse ela teria feito um bom trabalho. Afinal, ia dar para utilizar todas as armas. Ela então sorri e fica bem coradinha. Enquanto lá atrás já chega um esqueletão, dizendo que ele tá ali para uma reunião e não para brincar de papai e mamãe. E os dois ali estão todos empolgadinhos. Mas de repente aquela aura sinistra dele já some. E ele começa a rir, dizendo que se ele ficar um pouquinho mais perto deles, ele vai acabar virando um brinquedo. E talvez, mesmo sendo um morto-vivo, os ossos dele podem apodrecer com tanto amor e harmonia ali. Mas não é só os dentes dele que pode apodrecer não, o corpo todo. Ele chama a atenção do chefe ali, dizendo que quando ele se transforma em humano,
é pra ele fazer isso direito, afinal tem 6 dedos na sua mão. Mas o Protinha tá ficando bom, porque da última vez tinha 40 dentes na sua boca. O cara tá pior do que um tubarão, você tá doido. E ele andava todo sorridente, mas quando ele sorri, os dentes dele começam a bater no estilo sorrisão de esqueleto, fazendo vários barulhos. E a menina já acha tudo irritante e começa a ficar bem irritadinha, enquanto ele começa a reclamar em seus pensamentos que é obrigado a ficar naquele local com aquelas pessoas. Ele é um guardião afinal, né não? A Renai então continua conduzindo toda aquela reunião. Infelizmente, para o azar deles, todos os humanos começaram a entrar pelo caminho da direita. Aquele é o caminho dos tentáculos, vocês estão ligados, né? Mas o problema maior não foi esse. O problema é que 116 tentáculos negros foram mandados de base. E a condição lá tá cada vez mais pior. Mas o Protinha só diz que os tentáculos vão se regenerar, então tá de boa. E se ele for de base, eles vão ter tempo suficiente para encontrar alguém mais forte para defender aquele local novamente. O esqueletão então sugere ao chefão buscar 2 novos guardiões, porque ele também quer vazar fora dali. Mas o chefia logo diz que aquele esqueletão é o escravo dele pro resto da vida dele. E o esqueletão fica imóvel, enquanto o chefe continua dizendo que os humanos vão continuar indo pelo caminho da direita agora. Enquanto eles continuam falando e discutindo, os humanos devem estar se aliando para tentar novamente, porque afinal, a comunicação dos humanos é bem superior ao dos monstros. Eles usam algum tipo de feitiço para poder se comunicar de longe, e todo mundo deve estar sabendo que o caminho está aberto agora. Mas o chefia bate a mão na mesa com um olhar penetrante e diz que agora o pau vai cair a folha. Ele cansou de ficar defendendo e aparentemente vai traçar uma estratégia excelente dessa vez. E ele vai mudar completamente a tarefa dos guardiões. A Renai, que estava protegendo o caminho vermelho, vai trocar de lugar com os tentáculos. Assim, quando os grupos de aventureiros chegarem, ela só precisa defender o Protinha, que ele vai cuidar de tudo. E ela já fica bem animadinha, afinal, essa bichinha é bem forte. E o caminho do vermelho, o Patrick Esqueletão vai cuidar de tudo. E quando os humanos mal perceberem, eles vão tentar mudar de caminho, mas a situação vai ficar um pouco mais crítica, que eles vão dar de encontro com o Esqueletão e vão estar completamente encurralados. Dessa forma, eles podem defender 2 ataques consecutivos, mas se os humanos forem pro lado azul, eles vão dar de encontro com o boss, o Protinha, que só vai mandar todo mundo de base. O esqueletão não gostou desse plano, mas a perturbadinha já amou, né? Enquanto o esqueletinho tá querendo ir de base. Ele não quer ser um escravo pro resto da vida. Agora que a reunião já acabou, o assunto parece aparentemente resolvido, por enquanto. Mas ainda sobrou uma espada. A espada que o líder do grupo anterior que foi de base usou. Aquela espada não é uma espada comum, é uma espada extremamente forte. O cara então pega a espada que ele pegou dos corpos daqueles humanos e mostra pro chefia, dizendo que as 36 obras são armas bastante famosas entre os humanos. E aquela ali é a espada de número 14. Isso é o que ele acha, né? E o nome dela é Tanabela, com 2 L. Agora ele tá se lembrando, né? Das 36 Tramontina. Ele também tem mais armas dessas aí guardadas. E diz que aquelas armas não são boas o suficiente. E a arma que a Renai tem também é uma das 36. Isso significa que os humanos dali eram bem casca grossa e estão ficando cada vez mais bem equipados. O esqueletão acha que se talvez eles derem as espadas para as criaturas que estão na entrada, os humanos vão pegar novamente e vão causar bastante problema novamente. Ele então decide dar aquela espada pro chefe, e o chefe pergunta por que ele não usa uma espada também. Ele não entende nada e faz uma carinha bastante feliz. Ele amou essa ideia e ele faz uma carinha como se não quisesse. Eu não tenho escolha a não seguir as ordens do chefe. Aquele é todo o antigo núcleo que compunha todas as dungeons, onde aquela princesa homúncula e o Cavaleiro da Morte e até o monstro mais antigo dos monstros mora. Esse cara aparentemente parece muito preguiçoso. Ele com a cabeça deitada começa a murmurar. Já que ele deu aquela espada, é melhor ele rasgar aquela carta de alforria que ele estava escrevendo. Ele não tem permissão para pedir demissão. Não. Aquela Renai é bastante fiel ao nosso Protinha. E o Patrick é o único ser inteligente que possui a consciência naquela dungeon. E além do mais, ele é extremamente forte. Ele é o cara que lida bastante com vários líderes de aventureiros ali. E o chefia, Smellow, só é o monstro mais antigo da face da terra de todas as dungeons, que tem uma preguiça maior do que ele. A Rena então continua dizendo que eles tiveram bastante lucros e não sabe o que fazer com isso. Mas ele já sabe. É melhor fazer uma salinha bem top com vários tesouros, que pode atrair bastante os humanos. E ela já acha essa ideia bastante interessante e vai fazer isso. Enquanto o esqueletão acha que ela vai fazer um trabalho bem mal feito. Mas ela já pensa que não tem nenhum monstro ali agora que precisa de itens mágicos. E se eles conseguirem vender aquelas pedras,
eles podem conseguir bastante dinheiro. Ele já acha a ideia muito boa e aparentemente aquela homúncula vai até a Vila dos Humanos. Mas aparentemente ele vai até a Vila dos Humanos. Renai e o Esqueletão não se aguentam, porque esse cara é bem ruim em se transformar em humano. Talvez Renai seria a melhor opção para sair dali, mas o Protinha não gostou dessa ideia. Enquanto o Esqueletão diz que ele é muito ruim se ele transformar de novo com 40 dentes. Quem é que vai achar ele? Todo mundo vai achar ele bem estranho. Imagina um cara de boca do tubarão ali. Mas então ele desiste da sua ideia e só manda ela trazer alguns doces para ele comer e bastante comida boa. Um churrasquinho, né? Uma picanha, uma abóbora. Então, lá está ela, caminhando à luz do dia. Aparentemente, a aparência dela é bem normal. Ela então parte e chega até uma vendinha. Lá existem várias pessoas que compram e vendem pedras. O cara começa a analisar as pedras e diz que infelizmente não vai poder comprar aquelas. E ela fica calada e depois exala um olhar bem sinistro para ele. Por que ele não vai poder comprar essas pedras? Ele então diz para ela que aquilo ali é uma pedra de classe B de mana. E ele não tem grana suficiente para poder pagar por esse item. Iria levar ali uns 10, 20 anos para poder juntar toda a verba suficiente para comprar apenas uma. E ela trouxe várias outras pedras bem maiores do que aquelas. E ali existe uma regra estabelecida pelo Palácio Imperial. Se você não for um mago de alto nível ou que esteja em uma torre de magia, você não pode usar uma daquelas pedras. O único que pode poder ajudar ela é o joalheiro da capital. Ele tem um acordo com a família imperial, mas talvez aquela Alai na torre de magia também possa ajudar, mas a capital é bem longe dali. Então ela decide ir na torre de magia. E ela então recolhe seu saco pensando que não quer ir naquela torre nem fudendo. Mas infelizmente as ordens do Sr. Swallow foram bem claras e parte dali. Mas ela deixou uma das pedras para trás e ela só diz que é uma gorjeta para um mero humano que dispôs de algumas informações para ela. O cara não acredita que recebeu uma pedra tão cara de uma criança tão estranha e pensa que ela também é humano porque ela chamou ele de humano. Já na torre mágica de Alai, aquele é um local enorme. As pessoas então cumprimentam ela e perguntam se ela tem algumas pedras de mana para vender. E é melhor ela ir falar direto com o mestre da guilda. Ela então sobe algumas escadas acompanhadas de algumas pessoas. Ela começa a analisar toda a estrutura, pensando que o chefe daquela torre deve estar no topo. É quase como se fosse uma dungeon. Afinal, o chefe de dungeons também está no fundo. O cara continua guiando ela pelo caminho e apresenta a líder da torre mágica, Graumitz Aimer. Ela então começa a avaliar aquela humana e vê que ela tem uma quantidade bastante significativa de mana e pega no seu capuz e diz que ela é Ren. Normalmente, essa chefe não atende crianças, mas os guardas disseram que ela tinha uma quantidade enorme de pedras de mana, e a reputação daquela torre é bastante inflada. E se ela foi naquele local, isso significa que as pedras de mana que ela tem devem atender todas as expectativas de uma torre mágica de alto nível, né não? Porque se for porcaria, ela vai perder o tempo dela, e as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Ela então joga todas as pedras ali, e manda ela olhar com seus próprios olhos todas as pedras de rank A. Ela começa a observar as pedras e diz que aquelas pedras são da mais alta qualidade. E uma criança não deveria estar com todas aquelas pedras ali. E se pergunta quem é aquela criança e onde ela encontrou essas pedras. Enquanto vê que aquele cabelo só tem em uma única família de cabelos brancos entre as 8 grandes casas do Império. Talvez essa menina seja a filha de uma dessas casas que fugiu e trouxe algumas pedras ali. Não tem outra forma dela ter conseguido essas pedras. Ela então coloca a mão em seu rosto, fazendo um olhar e um sorriso bem sinistro, pensando que aquela guria é uma nobre dama em um lugar bem obscuro. Aparentemente aquelas torres são uma espécie de mercado negro, certeza. Ela então pede desculpa para a criança e diz que a torre mágica dela decide comprar todas as pedras, afinal ela nunca pensou que todas aquelas pedras poderiam ser de alta qualidade, e são mesmo. Ela então oferece 50 moedas de ouro para cada, e também um preço um pouco acima para as melhores, cerca de 80, mas a menina fica sem acreditar que são 50 pedras, enquanto se lembra daquele perturbadinho dizendo que uma pessoa comum que mexe com compra e venda de pedras poderia levar até 10 anos para juntar o suficiente para comprar apenas uma, e também um campeão comum ganha mais ou menos cerca de 10 pedras de ouro por ano, então 10 anos seria cerca de 100 moedas. Aquela humana está oferecendo apenas 50 moedas. Essa é uma proposta bastante ruim. Ela então diz com um olhar bem fixo, exalando uma aura bastante sinistra para aquela chefona. Naquela perturbada começa a suar frio. Afinal, aquela criança talvez não saberia o preço daquelas pedras, mas ela pensou errado.
Então, ela começa a soltar toda a verdade, dizendo que se usassem todo o dinheiro que tinha naquela torre mágica, elas ainda não poderiam comprar todas as pedras. Mas aquela criança continua com aquele olhar bem sinistro e diz para ela comprar todas as pedras que puderem comprar. A outra então sorri, com um sorrisinho bem cínico, né? Queria passar a perna. E oferece agora uma caixa contendo 2.000 moedas de ouro. Aquele é todo o dinheiro que tem ali. Mas além do dinheiro, eles também têm alguns itens. E se eles conseguirem pegar todas as pedras de mana, talvez seja o suficiente. Mas a criança já começa a pegar o dinheiro e analisar, enquanto diz que se aqueles itens forem de qualidade bem boa e forem bem fáceis de vender, vai ficar tudo legal. A outra então confirma e diz que é tudo de boa qualidade. Não precisa nem se preocupar. E pede para ela segui-la, que vai mostrar todos os itens naquela sala. Eles então sobem algumas escadas, enquanto ela diz que aquele local é bastante proibido para todos os estranhos que sobem aquela torre. Mas ela é uma exceção, afinal tem várias pedras mágicas e talvez possa conseguir mais no futuro, né? Aquele é todo o estoque daquela torre. Ela então mostra uma tiara feita com 4 quilates de diamante, feita com diamantes de 4 quilates, e também tem várias pedras de manas embutidas no centro, que torna um item bastante valioso e bem mágico. E também mostra um anel contendo uma pérola negra viva. Aquele anel funciona como uma espécie de sensor de veneno. Se a pessoa se aproximar, o anel começa a emitir alguns sons de soro. Isso é bastante útil para veneno, né? Imagina, se a pessoa vai te envenenar, você tá usando um anel, quando você pegou no copo, o anel começa a pitar. Já era, filho, descobriu que tá com veneno. Aquela pérola foi obtida utilizando alquimia. Naquele mundo também usa alquimia. Interessante, hein? Ela continua observando os itens, mas a outra já tá achando que aquela guria não tá gostando muito dos itens. Vocês estão ligados que numa situação de negociação, a pessoa que mais ouve é o que conduz melhor a negociação, né? Ela então começa a abrir o outro objeto e diz que talvez algumas pessoas não gostam muito de alquimia, porque não é uma espécie de troca bastante limpa. Então mostra um coração. A pedra de amor escarlate. Aquela é uma joia que torna o amor realidade. Agora ela gostou, né? Será que ela vai tentar usar essa pedra no Protinha? A perturbadinha continua dizendo, se ela continuar conjurando mana constantemente nessa joia, bem na frente de alguém que ela goste, os dois ali vão ficar conectados. As duas almas vão jurar amor eterno entre os dois. Ela então fica bastante animada e pergunta se é verdade. A outra diz que sim e jura pelo nome daquela torre. E pergunta se ela tá satisfeita com aquele item. Mas a outra já começa a gaguejar e diz que essa joia deve ser o suficiente. Agora que a vendedora ali já viu que tem a atenção da criança, ela agora consegue ficar no topo da negociação. Ela só diz que aquela joia é uma joia incrível, que com ela pode pegar até o coração de um imperador, de reis e conseguir coisas inimagináveis. E o valor dela também é igual aos seus feitos. A criança já começa a ficar bastante grilada e de repente mostra uma das 30 e poucas tramontina que ela carrega. A outra fica sem acreditar que uma criança carrega esse tipo de arma, e ela já oferece todas as pedras de mana e também o item pela joia. Ela tava ali para conseguir dinheiro, né? Mas parece que o plano mudou. Agora o plano é conquistar o Protinha? Não entendi. Então, depois de toda aquela bagunça, um cara continua contestando o mestre daquela torre mágica, que ela simplesmente concedeu o anel, o cristal, para aquela garota, o item mais precioso de toda a torre. E se de repente ela conseguir sair dali, ela vai acabar indo de base. Mas aquela mestre de guilda não tá nem aí, porque ela trocou porque quis, não tem garantia. Continua analisando as pedras, dizendo que não vai ter nenhum problema. Afinal, daqui a pouco, uma maldição bastante interessante vai ser liberada nela e em todas as pessoas que ela ama. E não vai ter nenhuma pista e nenhuma evidência para poder contar a história. Infelizmente, todo mundo vai de base. Você vai se lascar, fia. E lá está ela, uma das 7 dungeons, o Castelo Shade. Ali vemos uma dama com uma tesoura, dizendo que as pessoas estão morrendo, cortando nos cabelos. Rena sempre vai ali, mas dessa vez ela foi sem avisar nada. Toda vez que ela vai, aquela perturbadinha consegue ajudar ela. E a outra só diz que os vizinhos devem se ajudar, é normal. E além disso, ela gosta bastante de Rena. Aquela é a chefe da dungeon, Castelo Shade, Elizabeth Bathory, dizendo que ela vai ficar bem bonitinha de qualquer jeito. Apesar dela ser bem bonita, ela sente bastante inveja de alguns homúnculos, que tem um rosto bem bonito e nunca podem envelhecerem. Mas ela não é nenhuma idosa, né? É bastante jovem e tem uma pele bem bonita, apesar de ser pálida. Ela continua sacudindo um jaleco ali,
que tá com bastante cabelo, dizendo que infelizmente ela tem que usar bastante sangue e usar vários produtos de beleza para poder manter sua beleza. Só assim ela consegue se manter bela. Já a Rene não precisa de esforço algum. A Rene, já de cabelo cortado, pergunta para ela se ela parece um pouco mais bonita agora. E aquela perturbadinha só diz que ninguém vai ser capaz de rejeitar uma garota tão bonita igual a Rene. Mas logo em seguida ela suspeita. Para quem será que ela tá se esperiquitando toda? Será que ela vai se declarar pro Lorde? Ela então segura o cristal e diz que sim, mas é claro que vai se declarar. E a outra fica sem entender. Porque ela tinha jogado um verde e colheu maduro. Era apenas brincadeira. Então pergunta quem é, e ela só diz que é o Lorde Swallow. Caramba, logo ele. A outra continua sem acreditar que o homúnculo tá querendo casar com o chefe das dungeons. E ela continua dizendo que não é brincadeira nenhuma. Ela vai se declarar pro Lorde. Mas aquele cara parece uma salamandra. É muito feio. E não consegue imaginar alguém se declarando para aquele bicho. Mas ela só diz que aquele perturbado na visão dela é bastante forte e bem bonitinho. Mas ela só diz que ele é o ser mais forte de todo mundo. E também com a preguiça invejável. Além de ser bem forte, é o ser mais preguiçoso de todo mundo. Será mesmo que ela vai querer fazer um casal com esse carinha? Ela continua dizendo que ele é lindo, tudo o que ele faz é muito bonito. Ele dorme o dia inteiro, fica o dia inteiro sem fazer nada, ronca o dia todo. Ah, ele é irresistível. E olha só, recentemente ele até ficou com a barriguinha mais redonda. Meu Deus do céu, qual o conceito de beleza dessa menina? Mesmo com todas essas qualidades no dizer dela, ela ainda gosta dele. Ela responde que sim, gosta bastante. Então, a outra ali não vai poder fazer nada. Ela só espera que tudo dê certo. Mas ela merece uma coisa melhor, afinal, ela é bem bonitinha. E se ele rejeitar ela, é pra ela ir voltar ali novamente. Rene agradece e diz que promete voltar ali. Afinal, ela vai conseguir, porque ela tá carregando aquela joia agora. Já um pouco mais longe dali, na capital real imperial, Liase, no consulado de subjugação de Dungeon, um cara continua relatando que todo o grupo do herói Bennis foi mandado de base. A situação está bastante crítica e alguém bate a mão na mesa sem acreditar que aquilo aconteceu. Afinal, as notícias não eram que todos tinham derrotado facilmente o guardião da Dungeon, mas o outro já diz que nem os corpos dos heróis foram encontrados. Então, eles não morreram. O cara então continua batendo a mão na mesa, dizendo que aquele senhor Ben nunca vai cair diante dos monstros. Mas o cara, sentado na mesa, bem na ponta, diz que o núcleo de uma dungeon é muito mais antigo do que eles possam imaginar. Se eles encontrarem com o mais antigo dos antigos monstros, eles vão morrer imediatamente. Ou talvez morram entre 1 ou 2 dias. E já se passaram 2 dias depois que ouviram falar da última vez que eles foram vistos. Infelizmente, aquele cara está morto. Aquele cara era o líder daquela expedição, que deixou a espada para trás. O cara continua pestanejando e pergunta cadê a Tramontina, obra-prima das 36 virtuosas. E o cara não responde nada. Aparentemente, ninguém conseguiu pegar o item dentro daquela dungeon. A 14ª Tramontina, Tanabella, não vai ser possível ser recuperada. Eles perderam mais uma arma, mas o outro já fica um pouco mais feliz, porque talvez ele consiga entrar lá dentro e recuperar essa Tramontina. Mas o outro já contesta, dizendo que até mesmo aquela equipe top de Ben falhou. Por que eles acham que vão chegar lá e conseguir pegar aquela espada de volta? Eles só vão perder mais gente. Não vai dar certo essas coisas aí não. Mas o outro já contesta novamente, dizendo que ninguém pode desistir. Afinal, o Sr. Ben realmente lutou contra o chefão. E talvez ele esteja se recuperando ainda da batalha. O outro lhe concorda, afinal o herói era bem forte. E talvez o chefão da dungeon esteja ferido mesmo. Aquela dungeon deve estar trocando toda a sua estrutura e renovando tudo por ali enquanto eles conversam. E se eles conseguirem entrar lá dentro o mais rápido possível, vai ser um pouco mais fácil. Enquanto o cara baixa a cabeça, dizendo que já perderam gente demais e várias obras preciosas da família imperial. Se a segunda equipe entrar lá dentro e falhar, eu tenho certeza que o imperador vai mandar alguém de base. Mas mesmo assim eles não podem ficar parados. Afinal, se eles ficar paradinho ali, alguém vai de base também. Então, nas duas hipóteses, alguém vai de base. Agora lascou, o cara começou a suar frio. Se aquele herói não conseguiu nem tocar naquela besta dentro daquela dungeon, e se toda a equipe dele não conseguiu fazer nada lá dentro, então não importa quantos caçadores entrar lá dentro, todo mundo vai de base. E vai ser impossível conquistar aquele local e derrotar todo o boss mais antigo de todas as dungeons. Todo mundo para e pensa. Enquanto o cara entra na sala, ele diz que está um pouco curioso. Ele diz que deve ser totalmente fácil conquistar aquela dungeon. E o cara já vê que aquele cara faz parte da pesquisa mágica imperial. E não entende o que aqueles caras estão fazendo ali. Mas os caras continuam rindo, dizendo que eles não sabem
quem tá comandando aquela operação? Aquele cara é da Associação de Pesquisa Mágica do Império, o Terceiro Olho. Um cara então compreende que a família imperial tá por trás desses caras. Mas o Perturbadinho logo adverte todos naquela reunião, dizendo que o fato deles terem sido mandados pra lá significa que algumas cabeças vão rolar e vão pagar por todos seus pecados daqui a alguns dias. E aqueles estúpidos foram bem ousados com suas ações e por causa disso, um herói foi morto. E também, todas as armas mágicas que ele usava foram perdidas dentro daquela dungeon. E olha só, aquelas armas nem eram deles, era da sua majestade imperial. A situação vai ficar bem crítica ali pra eles no futuro. Mas talvez, se ele conseguir matar todos que tá naquela sala ali, agora, ninguém vai poder tomar mais decisões que vão matar mais equipes do Império. Mas o Imperador é bem misericordioso e ele fez uma proposta bastante interessante, que todos naquela sala podem ficar vivos. Os caras estão suando frio e aquela discussão tá bem caladinha agora. Só aquele cara perturbado tá falando. Todos ali naquela mesa vão atacar o núcleo antigo de uma só vez, olha que delícia. Se nem o maior dos heróis conseguiu, como é que aqueles perturbados vão conseguir? Mas o cara só abre os braços e diz Niflheim. Todos ali vão usar Niflheim. Ninguém ali naquela sala ouviu falar de Niflheim. Aparentemente é uma espécie de ser híbrida, com alguns problemas, mas o cara já adverte todos, afinal, Niflheim não é uma criatura feita de um experimento mal sucedido, não. Aquela é uma criatura bastante interessante, e aquele experimento foi completamente bem sucedido. Ele então bate a mão na mesa e chega bem próximo do líder que estava naquela sala antes, e pergunta por que o herói Bernis não conseguiu sobreviver ali dentro daquela dungeon, e a resposta é bem clara e objetiva: os caras não se prepararam o suficiente e são bastante fracos. Mas talvez essa não seja a pergunta correta. A pergunta correta e a resposta para essa pergunta é que a equipe de Bern não tinha a coisa mais importante que eles poderiam levar para aquela dungeon, Niflheim. E dessa vez, o ataque vai ser um sucesso, eu garanto. E um pouco mais longe dali, o nosso protinha começa a gritar igual um doido, e tá tendo uma premonição bem ruim dessa vez. Aparentemente, o pau vai cair a folha daqui a uns dias. Ele então se transforma na sua forma de besta, enquanto diz que tá pegando uma gripe. Cara, o cara só tossiu e o espirro dele já mandou tudo pelos ares. Ele então volta a dormir, pensando que a qualquer momento pode chegar alguns humanos ali. Mas se ele não voltar a patrulhar, Patrick vai ficar bem irritado. Mesmo que ele seja um esqueleto fraco, ele consegue botar banca no protinha. Enquanto ele tá bastante preguiçoso deitado ali, ele continua dizendo que aquele bicho é só um esqueleto e começa a se levantar. Aquele cara levanta com tanta preguiça que a gente não sabe nem explicar a situação dele. Ele só não quer fazer nada. Aparentemente, dessa vez os humanos estão vindo pelo esgoto. Ele então decide ir lá checar o grande núcleo guardião dos antigos 16 tentáculos e observa que vários tentáculos ali estão bastante machucados e ele não pode fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é esperar os próximos. E agora ele vê o administrador do quinto quarto, Anthropophago. Você tá doido? O nome desse cara parece um trava-língua. É um nome científico de uma planta, é? Ele então começa a escalar aquela planta, enquanto se lembra que aquele ser pode se regenerar sozinho, se o centro do corpo dele estiver intacto e também tiver bastante nutrientes. Ele então observa o centro do corpo e vê que tá vivo. Então, um olhinho se fecha e ele decide sair dali. Aparentemente, o lugar que eles têm que defender é entre 1 e o 4, que foram completamente massacrados. Mas, como ele não fez o trabalho direito de patrulhar a dungeon, aquele esqueletinho vai encher o saco dele bastante. E ele decide descansar mais um pouco e tentar pensar depois. Ele vai descansar um pouco, afinal, ele já trabalhou muito, né? O cara só se movimentou por um andar e já tá totalmente cansado. É o cúmulo da preguiça. Ele só acha que os resultados que o trabalho dele deu já produziu bastantes resultados. E Patrick vai entender. Mas, de repente, ali no fundo aparece um brilho, enquanto ele diz que a patrulha dele termina ali e uma espada passa bem próximo da cabeça dele, enquanto ele começa a exalar uma aura bastante sinistra. Agora, os humanos vão atrapalhar o descanso do chefia. Ele começa a dizer que agora que os humanos estão ali, ninguém vai sair vivo, todo mundo vai de base. Quem mandou atrapalhar o descanso do mais antigo dos antigos dos monstros? Mas então a gente vê que é uma garota segurando algumas facas, e lá está ela, Henny. Ela pensou que ele fosse um humano, enquanto ele pensou que ela fosse uma humana também. Ela pede desculpa e ele só ficou um pouco surpreso. Esse cara é mais preguiçoso do que a preguiça. Ele observa bem Henny e ela tá bastante diferente, enquanto ela vê que ele notou bastante diferença nela e fica toda coradinha.
Ele então percebe que ela tá vestida uma ocasião bastante especial. Será o que ela tá fazendo? Ela não tá mais vestida com o uniforme de empregada que ele deu pra ela. E será que ela vai pedir demissão igual o Patrick? Agora lascou. Ela começa a dar uma enroladinha no cabelo, continua bem coradinha e diz que sim, essa é uma ocasião bem especial, enquanto ele tá sem entender nada. Ele dá um sorrisinho, começando a suar frio, esperando a carta de euforia dela. Ela então conduz ele até um salão que tem apenas uma mesa e 2 cadeiras e diz que aquele é o local secreto de Rene e pede para ele sentar ali, que ela vai buscar o chá, enquanto ele tá rezando para ela não pedir demissão. Ela então busca o chá e serve, enquanto diz que antigamente aquele lugar era apenas um lugar que só o Lorde conhecia, mas agora os dois conhecem. Enquanto ele toma o chá, ele tá rezando ainda para ela não se demitir. Essa garota, apesar de ser bastante jovem de aparência, já possui cerca de 80 anos, que está junto com o nosso prota. E naquele tempo, cerca de 80 anos atrás, aquela dungeon sofreu uma derrota bem louca, porque tinha vários humanos entrando em dungeons, milhares e milhares, tentando entrar dentro do núcleo antigo. E foi quando a tal de Rene ganhou um apelido e começou a crescer lá dentro. Se ela é um núcleo e nasceu quando vários humanos morreram dentro daquela dungeon, significa que talvez ela foi fruto de alquimia, né não? Aconteceu bastante coisa desde aqueles 80 anos. Enquanto o Protinha pensa que talvez não seja uma demissão, aquela reuniãozinha. Enquanto o Rene diz que ela tá bem feliz. E o motivo é simples, porque ela pode estar ao lado do chefia e continuar protegendo ele todo o tempo. Mas, enquanto ela diz isso, ele já pensa que agora vai ser a hora, que ela vai pedir demissão. Ah não, agora não. Se ela pedir demissão, o outro carinha também vai de base. E ele vai ficar sozinho defendendo aquele lugar. Ela então fala o nome dele, Lord Swellon, enquanto ele já fica bastante assustado, suando frio ainda, pensando que não, por favor, não seja uma demissão. E ela logo diz que gosta dele. Agora lascou, é uma coisa totalmente diferente do que ele estava pensando. E ela continua dizendo que gosta dele e passou os últimos 80 anos amando o Protinha, esperando o momento oportuno para dizer todo o sentimento que ela tem por ele. Ele já fica bastante aliviado e começa a abanar seu rabinho. Ele agradece ela e diz que sempre eles estão à beira da vida e a morte, afinal, aquela dungeon não é uma dungeon bem pacífica. E ele continua dizendo que não sabe um dia que vão morrer ou serem machucados, talvez exterminados, e nenhum ali quer passar o resto de sua vida na solidão. Mas enquanto o Rene já pensa que logo o Protinha tá rejeitando ela, e ela só disse que precisava falar isso, afinal, era muito ruim ficar guardando esse sentimento pra ela sozinha esse tempo todo. Mas, aparentemente, o Lord Swallon vai rejeitar a Rene. Ela se sente completamente aterrorizada. 80 anos carregando esse segredo. Ela então pega a sua joia e diz que ele vai amar Rene a qualquer custo, de qualquer modo, custe o que custar, e lança a joia, dizendo que ela, a própria Rene, vai fazer de tudo, custe o que custar, até se rebaixar. Enquanto o Protinha pede para ela se acalmar, e ela diz que o desejo dela vai ser completamente realizado agora, e mostra a joia pro Prota, e ele vê que aquela é a joia que carrega a mana de Rene, e um poder bastante estranho começa a exalar, e ele entendeu tudo errado. Aparentemente Rene tentou matar o nosso Prota. Ai ai, a situação tá saindo do controle. Enquanto ela espera, calorosa pelo abraço de nosso Prota, ele parte aquele cristal, e ela fica sem acreditar que aquilo aconteceu. O cristal foi partido e quebrado todo. O esqueletão então toma as rédeas da parada. Ele já chega puxando o saco do Protinha. Ele continua dizendo que não basta afugentar os humanos, mas até Renai, o chefinho, não tem piedade nenhuma. Nem a própria Renai escapou da ira do chefão e começa a bater os seus dentes. Mas enquanto o Protinha diz que tá fechando tudo bem, ele pergunta então o que será que ele deve fazer. Mas quem causou o problema foi o próprio chefinho. O esqueletão então pega aquele cristal na mão e diz que tudo ali foi culpa do chefe e esmaga o restante, porque além de preguiçoso, ele é muito burro. Mas o chefia não tá lembrando de nada. Agora ele lembrou, né? Então o esqueletão vai ajudar ele a lembrar. Anteriormente, quando ele chegou naquela sala, o chefia estava todo doido, soltando todo o seu poder em direção a Rene, que já estava no chão, enquanto o esqueletão dizia pro chefe manter sua calma. O esqueletão só estava tentando apaziguar a situação, mas o chefia não parava. E a Rene, coitada, estava lá chorando muito, com aquele cristal todo esbagaçado, em suas esperanças completamente no chão. Mas o esqueletão já manda a Rene se controlar e manda ela vazar dali, que ele vai controlar toda aquela situação. Mas Rene permanece imóvel e aquela maldição vai acabar sendo ativada em todos ali. E nesse ritmo, ela só vai atrapalhar.
Então ele consegue repelir ela, mas não foi de uma forma bastante gentil, e sim com um golpe de espada. Aquele golpe foi bem grande, e ela foi arremessada para longe, e não tinha outro jeito de poder salvar ela. Então essa foi a melhor decisão que o esqueletão tomou. Agora, a única coisa que ele tem que fazer é salvar o chefe ali, que tá todo perturbado, dizendo também que o esqueletão tá tentando matar ele. Agora ele se lembrou, né, que tentou mandar de base com seus únicos 2 aliados, com o braço direito e esquerdo. Ele então pede desculpa e o esqueletão perdoa o chefia. Mas mesmo assim, a reação do chefe foi bastante proporcional, porque aquele cristal mágico era um cristal de maldição. Ele então pergunta ao Patrick se deve ir procurar ela, mas depois que ele pergunta, ele mesmo responde: tem certeza que Patrick vai dizer que é uma má ideia. Mas Patrick não concorda com essa afirmação. Afinal, aquela dungeon é bem importante para eles. E aquela garota, desde a entrega das refeições até o gerenciamento da dieta dos outros monstros, limpeza, restauração, reabastecimento, reinstalação de armadilhas, tudo ali é operado pelaquela garota. Ela é basicamente a gerente de tudo, faz tudo, se virina. Ela também mantém os registros financeiros e a distribuição de renda entre todos da dungeon ali. Atua até como contadora. Quase tudo ali é gerido pelaquela menina. E se ela for de base, o lugar ali vai cair por terra. Vai ser questão de tempo até tudo começar a ruir. O Protinha também sabia disso. Então, por que ele tentou finalizar ela? É melhor ele encontrar ela e falar com ela o mais rápido possível. Ele não sabe o que pode acontecer agora. E mesmo que ele seja o chefe de toda essa dungeon, ele vai ter que se humilhar e se comportar bem para poder receber ela novamente. E se for preciso, ele até vai ter que beijar os pés dela, se necessário. Ele então se recolhe na sua forma humana, enquanto o Perturbadinho entrega algo para ele, que vai ser bem útil para procurar ela. Aquela é uma pulseira de estabilização de mana. É um item bem raro e caro. Só que vocês estão ligados que o chefia é extremamente overpower. Talvez esse item não funcione nele, mas é tudo que o esqueletão pode fazer agora. E se esse item funcionar, talvez ele consiga manter sua forma humanoide um pouco mais perfeita e por mais tempo. O Protinha observa o esqueletinho e diz que ele estava bem preparado. Parece que até sabia que ia acontecer isso algum dia, mas ele só disse que pegou aquela paradinha no chão. O chefia continua olhando a pulseira, enquanto o esqueletão diz que ela é bem frágil e é para cuidar bem dela e depois devolver para ele. O chefia então coloca a pulseira na mão e sai dali, dizendo para ele cuidar de tudo enquanto ele estiver fora. Ele vai dar um belo passeio, mas o esqueletão já diz que em 5 dias os humanos vão invadir aquela dungeon novamente, e é para ele estar ali antes dos humanos voltarem. Se esse chefão não conseguir atrasar todos os caçadores de dungeon ali, enquanto o Protinha tá ausente, o que vai acontecer se eles chegarem na sala do boss e não tiveram boss? Eu também nunca pensei nessa teoria. O esqueletão então fica bastante confiante, afinal, ele vai deixar tudo bem seguro por 5 dias. Ele garante isso, mas só vai ser 5 dias. Ele reforça novamente pro Protinha. O Protinha então veste sua roupa e diz que vai voltar em 5 dias, junto com o Renai. O esqueletão então adverte o nosso Prota novamente, que se ele chegar próximo de uma vila humana, é para ele ficar bem de boa, tranquilão e não chamar muita atenção. Imagina só se eles virem monstros andando próximo de vilas humanas. Aquilo pode tomar escalas inimagináveis. O chefia continua andando e concordando, mas ele dá um sorriso para trás e diz: se a parada sair do controle, ele vai só mandar todo mundo de base e voltar. E esse cara não é muito de seguir regra não, hein? Mas as coisas ali estão saindo completamente do controle do esqueletão. Ele então observa o blog de notícias daquela dungeon, enquanto pensa que Renai desistiu do dente decapitador e trouxe uma pedra de mana que tinha um demônio. Caramba! E olha só, aquele dente decapitador está à venda em um leilão bem próximo. Quem será que vai dar o maior lance para adquirir aquela ferramenta? Aquela pequena Tramontina quase levou o chefe a matar ela por causa disso. Ele então pressente o que vai acontecer. Talvez aquela menina foi lá resgatar sua arma novamente e mandar de base as pessoas. Mas o esqueletão já enxerga o chefia mandando de base vários humanos ali, num apocalipse sem precedentes. Do jeito que o esqueletão se comporta, aquele cara é a mesma coisa de um Aizen da vida. Será mesmo que ele pode ser comparado? Aizen on Go? Eu acho que não, mas bora ver, né? Mas ele já acha que tá muito cedo para aniquilar toda a humanidade. Ele então continua observando as notícias e lá diz que o pessoal vai atacar aquela dungeon em 3 dias. Agora lascou. Ele não vai ter mais 5 dias. Mas ele prometeu pro chefia que ia deixar a dungeon totalmente segura em 5 dias. E ele tá completamente sozinho. Ih, 3 dias. Mas afinal, você tem tempo suficiente para se preparar. Agora
agora você tá completamente lascado, fi. Um pouco mais distante dali, a gente vê agora o nosso Protinha, numa espécie de deserto. Aparentemente, o pouso dele foi bem tranquilo, né? Só fez um buraquinho no chão. E essa é a segunda vez que ele tenta usar o teleporte e é teleportado para um lugar que ele nunca tinha visto aleatoriamente. Enquanto ele se lembra que a mana de um chefe vai ficar completamente bagunçada. Então, ele não pode usar nenhuma magia. Ele então observa que a mana realmente está bem estável. Mesmo assim, eu disse que ele não respeita nenhuma regra e vai tentar usar a mana. Ele então começa a pressentir todas as coordenadas onde a relíquia de Renai tá e onde ela conseguiu pegar a pedra de mana e todas as pedras que foram vendidas ali. Até isso esse cara consegue fazer. E ele vê que foi na cidade de Hastin e logo vai pra lá. Mas um pouco mais longe dali, a gente vê uma espécie nova de chefona de dungeon, dizendo que aqueles são humanos repugnantes e chegaram tão longe. Ela vai dar uma morte digna para criaturas tão insignificantes que conseguiram chegar tão longe. Ela, sentada em seu trono, diz que vai dar uma morte gloriosa para eles, com um olhar bem penetrante. É uma cópia da Albedo. Ela permanece sentada, enquanto os caçadores ali estão achando graça, dizendo que ela é bem orgulhosa para um demônio. Os caras então começam a rir, dizendo que eles são bastante experientes. E ele tá ranqueado no 32º em todo o Império. Aquele grupo é o grupo de mercenários da elite do Império, Tigre da Alvorada. Ai ai, primeira vez que eu vejo um caçador misturado com Red Dead, com Pirata do Caribe. Não deu pra entender a roupa desse cara aí não. Ele continua dizendo de forma bastante confiante que logo logo ela vai mandá-la de base e recolher toda a fama e dinheiro por todo o continente. Todo mundo vai escutar o nome dele. E aquele trono que ela permanece sentada nem vai existir mais ali, porque ele mesmo vai arrancar com suas próprias mãos. Será? Ela então começa a ficar bastante griladinha e já ativa umas veias em sua cara. E diz que eles são apenas insetos insolentes e começa a se levantar, dizendo que ela é a 17ª descendente do rei demônio Asmodeus. E diz o seu nome, Mels Dilen Hagreia, e começa a exalar toda a pressão demoníaca que ela tem. E o olho dela se ativa, dizendo que agora que eles já ouviram o nome dela, todo mundo ali vai de base. E ele só diz pra ela fazer dela as palavras dele também e cair pra cima. E no momento seguinte, ele parte pra cima dela e ela já tá munida de sua arma com suas asas completamente abertas. Ela então começa a girar aquele bastão e começa a defender todos os golpes ali. Ela consegue defender o golpe daquele cara junto com a besta que ele tá usando, enquanto o mago de suporte diz que vai começar a dar todo o suporte pro líder. Mas ela já diz que todo mundo ali é significante e humanos não merecem nem viver, quanto mais pisar no recinto dela. E todos ali vão conhecer todo o lugar que eles devem ficar. E já ativa sua magia de queima e manda todo mundo ali queimar até a morte. O lugar começa a pegar fogo em uma chama roxa e estarrecedora que cerca eles. O líder não pegou fogo, mas aparentemente um foi de base e ele não sabe o que fazer. O fogo tá ficando cada vez maior e chegando cada vez mais próximo dele. E de repente o chão começa a se quebrar, mais fogo sai de lá de dentro, mas ele consegue desviar, sendo um pouco queimado. E ele percebe que aquilo ali não é fogo, mas é algumas partículas de gelo. Caramba, ela lançou 2 feitiços em sequência sem dizer nenhuma palavra. Ele nem viu que ela tinha jogado outro feitiço. Várias estacas de gelo aparecem ali em cima, enquanto ele diz que ele não vai deixar ela eliminar todos da equipe ali tão facilmente. E joga uma espécie de estrela nela, mas ela continua ativando todo o seu poder. E ele parte para cima. E ela só diz que, fazendo isso, ele vai provocar sua própria morte e lança todas aquelas estacas de gelo em direção a ele. Mas de repente, uma magia de barreira defende aquelas estacas e ela não entende quando é que ele usou esse feitiço. O mago já foi de base, como que ele pode tancar essa habilidade? Mas então, a gente vê que o mago tá bastante ferido, mas ele permanece de pé e dando suporte, mandando o líder mandar ver. Ela então ativa todas as suas garras e diz que aqueles insetos vão morrer rapidamente e parte pra cima do cara também. Ela lança suas garras na espada daquele cara e o choque é tão grande que começa a quebrar tudo por ali.
e ele é arremessado pra longe, mas ela também é arremessada pra longe. O poder daqueles dois está em outro nível. Todos os dois ficam estarrecidos. Não imaginaram que ambos seriam tão fortes. Aparentemente, alguma coisa aconteceu ali. Não pode ser só a força deles. Névoa de fumaça enorme se forma naquele local. E os dois perturbadinhos já conseguem carregar o líder ali. Aparentemente, ele ainda consegue falar. Ninguém ali ouviu falar que tinha outro grupo de caçadores ali próximo. Então, quem é aquele cara? Enquanto ela percebe que todo o grupo de caçadores começou a crescer ali. E se eles têm poder suficiente para atravessar o castelo do Rei Demônio, as coisas não vão ficar muito boas pro lado dela. A névoa começa a dispersar e ela se pergunta quem é que tá ali, porque só tem uma silhueta por enquanto, mas lá está ele, perguntando aonde fica Einstein. Aquele é nosso protinha, com cara de preguiçoso. Os caras estavam lutando numa luta intensa. A chefe daquela dungeon contra os aventureiros. E do nada, sai um cara de não sei na onde, perguntando aonde fica uma cidade. Isso é hora pra perguntar informação? É a mesma coisa de você estar numa briga e chega um cara perguntando que hora os ônibus passam. Totalmente fora de contexto. Mas ele não tá nem aí. Os caras então percebem que aquele rei demônio é extremamente forte, mesmo tendo uma aparência bem humana. Ele então percebe que tem gente falando dele, enquanto aquela outra tá exalando uma enorme áurea, dizendo que mesmo que pudessem mandar um esquadrão inteiro de humanos para poder derrotar ela, ninguém vai conseguir derrotar ela. Enquanto pensa que aquele rei demônio é um rei demônio bastante interessante. Ele é totalmente diferente dos rei demônios que ela enfrentou no passado. Então ele percebe uma diferença entre as gerações de rei demônios, hein? Mas a outra continua dizendo que todo mundo vai pagar com juros e correções monetárias por destruírem todo o castelo dela. E ela vai esmagar todos ali com as próprias mãos. Mas nos momentos seguintes, todo o esquadrão de apoio chega para poder fortalecer mais ainda aquele esquadrão de caçadores. E agora, todos vão ficar reunidos e destruírem juntos aquele rei demônio. Mas o Protinha não tá afim de lutar não, ele só pede para todo mundo esperar, enquanto os humanos começam a gritar e muito, dizendo que com o poder mágico deles, eles não vão poder nem arranhar aquele grupo de caçadores. Eles estão decidem dar tudo de si, enquanto continuam a lutar, mas o Protinha continua pedindo informação para poder chegar na cidade dele, mas ninguém tá dando moral. Cara, no ponto de ônibus, se eu tivesse brigando ali e o cara tava perguntando ali para onde que o ônibus e tal vai, mano, eu ia continuar brigando. Tu acha que eu ia parar a luta ali? Não, mano, você tá doido? As ideias. Os caras continuam brigando e xingando uns aos outros, enquanto o local continua sendo completamente destruído. O Protinha tá ficando cada vez mais grilado, porque como um legítimo preguiçoso, ele não gosta de fazer muito esforço para conseguir alguma coisa. Ele tem que encontrar aquela Renai o mais rápido possível para poder voltar para sua base. E agora tem um bando de humanos ali, conversar não vai ser uma opção mais. O discurso no jutsu tá fora de questão. E se ele se atrasar muito, o Patrick vai ficar bem grilado. O Patrick já tá querendo que você volte em 2 dias, filho. E só de pensar de levar outra bronca, ele já começa a ter dor de cabeça. Os caras já acham que ele também é humano e pede ajuda dele, mas o outro já diz que aquele cara deve estar com bastante medo ainda. Mas de repente, ele já manda todo mundo calar a boca e ativa sua transformação. E começa a virar um monstrão enorme ali, apavorando todos. Eu ainda não entendi de qual que é a forma desse monstro, porque de vez em quando ele aparece com um monte de olhos, depois ele aparece como uma raposa. E será que é uma espécie de Goku Black também? É Zamasu, né? Eu ainda não entendi. Aquele bichão se transformou num mundo, né? E esse aqui também, será? Ele então começa a pegar todos ali e todo mundo começa a correr e gritar. Mas infelizmente, a hora do discurso no jutsu acabou. Enquanto eles correm, alguns começam a cair no chão. E depois que ele detona todos, devora, ele volta à sua forma base. A perturbadinha que estava tendo bastante dificuldade para lutar contra esses caçadores, já começa a suar frio. E não entende o que está acontecendo. Depois que ele devora todos ali, ele só dá uma rotina e ela já acha ele bem mal educado. O que será que aconteceu ali, hein? Ela só acha que esse cara é extremamente forte e overpower. Aquele rei talvez seja mais poderoso do que o rei dela, certeza. E agora, novamente ele conquistou outra waifu. Se fosse eu levava pra base, porque ele só tem 2, né? Então, com mais uma, vai ficar perfeito. Ela tá realmente interessada no bichinho. Ela pergunta qual que é a verdadeira identidade dele. E começa a apalpá-lo, procurando toda aquela força que ela conseguiu sentir naquele momento. E pergunta qual o nome dele e qual o segredo da sua força. Mas o Protinha já começa a ficar todo inocente
enojado, enquanto ela tá bem coradinha e bastante interessada. Ela então pede desculpa e diz que vai se apresentar. Ela é a grande e renomada Rei Demônio, a 17ª descendente de Asmodeus, a Melzi Dilen Agrea. Ah, nome estranho. E agora pergunta o nome do nosso protinha. E ele continua cada vez mais enojado com todas aquelas poses e apresentações. Mas ele não faz pose nenhuma. Ele só diz que é Rizuá. Mas antes que ele terminasse seu nome, ele para e pensa. Se ele revelar a identidade dele, vai começar a aparecer uma notícia um pouco mais complicada. E não tem necessidade de ninguém saber o nome dele ali, né? Porque Patrick avisou. Não era pra ninguém saber que ele tava fora da dungeon. Ele só disse que o nome dele é Doronier. Riswaldo Ronier. Ele é só um garoto da aldeia, de 32 anos e solteiro. Tá bom. Não, bicho feio. Meu irmão, eu achei que eu era feio. Mas esse cara aí, Jinru da Shopee é. Tu é doido, meu irmão? Até ele tá achando que esse não foi um bom nome pra poder ser inventado. Mas ela já disse que então o nome dele é Iswaldo Ronier e fica cada vez mais encantada, dizendo que vai chamar ele de Senhor Iswaldo. Mas de repente, ela já tá até chamando ele de Lorde. Agradece por ter ido lá resgatar ela e ele só disse que não foi nada. Mas ela continua dizendo que se não fosse pela graça daquele senhor ali, provavelmente os caras teriam finalizado ela ali. Ela não ia dar conta de todo mundo. E já que ela foi ajudada, ela também quer retribuir todo o carinho pro senhor Riswaldo. Ela pergunta se tem alguma coisa que ela pode fazer por ele, mas ele continua dizendo que só quer saber o caminho para Harstin, pensando que foi a decisão completamente correta matar todos os humanos ali e se aliar com ela. Agora falta bem pouco para ele alcançar Rene, mas ela logo pergunta para ele o que é Harstin, detonando todas as esperanças do nosso protinha. Caramba, mano, que tipo de pessoa que pergunta o que é Harstin? Além dela não saber o caminho, ela nem sabe o que é Harstin. Ah, essa daí tá pior do que o inútil. O que é pior do que o inútil? Eu não sei o que é pior do que o inútil. Comenta aqui embaixo. A única pessoa que ele deixou vivo e acabou de conhecer não sabe nem o conceito de Harstin. Caramba! Ele tá em maus lençóis agora. Ele então só pergunta onde está a vila humana mais próxima daquela região. E ela só diz que é uma cidade chamada Liazi. É a mais próxima. Ele então lembra que essa é a capital imperial Liazi. Se ele estivesse usando uma carruagem humana, ia levar cerca de 2 meses de viagem para chegar até lá. E só de pensar, ele já tá quase morto de preguiça no chão. Ele errou feio no teleporte que ele fez. Enquanto ela não entende o que esse cara tá fazendo no chão. Mas ele só diz que errou feio. Enquanto ela tá dizendo que, então ele quer ir para um lugar bem distante. Nesse caso, ele pode usar um portal de teleporte. Então ela conhece algum portal, né? Ela só diz que os humanos inventaram um tipo de portal com magia e alquimia alguns anos atrás. E aquele dispositivo pode transferir instantaneamente alguém através do espaço, economizando assim bastante tempo. Ele pergunta então aonde esse tal hub de transporte e ela diz que está em Liazi. Então eles vão imediatamente para o centro de Liazi. Ela fica maravilhada que aquele local existe. E logo diz para ele que aquele é o melhor local para adquirir bastante informação. Mas o Protinha está completamente desmotivado, afinal, Renai nunca poderia estar naquele local. Mas talvez ele possa conseguir algumas informações sobre onde ela está ou sobre onde é Harstin. Mas no meio do caminho, ele disse para ela que está procurando uma senhorita baixinha de cabelos brancos. Mas ela já está toda animadinha querendo ajudar ele a encontrar ela. Vocês acham que ela fica mais bonita de chifre ou sem chifre? Eu acho que com chifre. Mas esses brincos, caramba, é muito grande. Não tá nada parecida com a Albedo, nada. Mas o nosso Protinha diz que ela é a senhora do castelo do Rei Demônio. Se ela sair de lá, o castelo pode ficar seguro? Mas ela só diz que ele tá preocupado com ela, né? Sem vergonha. Mas ela só manda ele não se preocupar porque vai ficar tudo tranquilo. Ela é a toda poderosa e nasceu nesse corpo supremo para governar tudo. O castelo não é muito importante para ela ali. Em qualquer lugar que ela esteja, ela está carregando todos os seus demônios e soldados com ela. Ele só acha que esse é o tipo de poder de Rei Demônio, que pode reunir vários demônios à própria vontade. Ela diz que sim, é esse o poder dela, mas ela nunca tentou fazer esse tipo de coisa antes. Ela só diz que o pai dela usava esses poderes, então, instintivamente, ela consegue fazer isso também. Tá bom, será? E além disso, aquele
aquele castelo tá um pouco mais destruído, porque foi a herança que ela recebeu do pai dela. Então, não tem muita coisa que ela possa fazer pelo aquele castelo. O Protinho então pede desculpa pra ela, mas aparentemente essa rainha demônio tá bem falidinha. Os humanos sempre vão lá naquele castelo e começam a quebrar tudo, mesmo ela sendo a rainha. E ela continua dizendo que se aquela capital não existisse na frente do castelo dela, as coisas seriam bem mais fáceis. Mas eles então decidem finalizar toda aquela conversa triste e reunir mais informações. Mas o Protinha tá com seu sentido aranha ativado e percebe que alguma coisa bem ruim tá prestes a acontecer. E lá estão eles, dentro de uma taverna humana, tomando uma breja daquelas. Enquanto ele pensa que não foi coisa da cabeça dele. Mas eles não iam reunir informação? O que eles estão fazendo ali em um bar? Mas ela já termina de tomar tudo, sem parar um único segundo para respirar, e já sente que já tá bem refrescadinha. E ela só diz que, em vilarejos humanos, os bar são os melhores locais para adquirir algumas informações. Afinal, aquele local não tem Facebook, não tem Instagram, e não tem um Googlezinho para você pesquisar ali, né? Então tem que ser conversando com as pessoas. Ela manda ele olhar ao redor, tem várias pessoas conversando ali, e ele pode conseguir bastante informação. É só ele escolher quem ele quer ouvir. Ele então decide se concentrar e observa ali um mural cheio de folhas, mas ela também não sabia que existia um local cheio de folhas ali para serem lidas. Aquela é a rede de informações sobre qual ela estava falando. E ela diz que sim, e ali tem uma lista de participantes que vão entrar dentro das dungeons, e que aparentemente todo mundo está evitando entrar dentro da dungeon ao mesmo tempo, em uma única dungeon, enquanto ele pensa que nunca existiu mais de 2 grupos de humanos entrando numa dungeon ao mesmo tempo. E o motivo é claro: se mais de um grupo entrasse, os lucros seriam divididos por muitas pessoas, ia ser bastante ruim e causar bastante discórdia. Talvez até algumas pessoas poderiam ser mandadas de base. Mas ela só acha que aqueles humanos, se trabalhassem juntos, eles iam ter total vantagem sobre as dungeons. Mas a ganância consegue fazer eles ficar bastante cego e não conseguir evoluir muito. Isso é verdade. Ele então solta o papel e diz que aquilo é muito bom para eles. Mas ela não entendeu. E ele logo fala que ela também é um demônio de dungeon. Mas ela então diz para ele que ela é a rainha do castelo do rei dos demônios, e não entende por que esse cara consegue andar livremente do lado de fora da dungeon, sendo um demônio também, hein? Mas o nosso Protinha, preguiçoso como é, diz que depois vai explicar, mas ela só acha que esse cara tem bastante segredo, e vai desistir de perguntar alguma coisa pra ele. Ele então percebe vários papéis ali naquele mural ainda, e um deles chama a atenção dele. Aquele é o papel da dungeon dele, e tem uma lista ali completamente vazia. Com certeza, ainda tem bastante tempo até alguém ir na dungeon dele. Enquanto ele continua olhando aqueles papéis, ela pede para ele mostrar o que ele tá olhando ali, mas ele se finge de surdo e não mostra nada. Então de repente ele mostra que aquele é um anúncio de caçada de dungeon para a antiga dungeon, uma das dungeons de rank 7. No ranking maléfico. Ela pergunta então se aquele cara conhece o núcleo antigo e fica bastante animada, afinal aquela dungeon tá entre uma das 7 dungeons mais poderosas que existem, e mesmo os humanos admiram o poder daquela dungeon e continua completamente maravilhada. O que todo demônio almeja é que sua dungeon seja a dungeon mais forte entre as dungeons e que todos os humanos tenham muito medo dela. E continua dizendo que entre todas as dungeons, a dungeon do antigo é a dungeon mais poderosa entre as 7 do mundo. E o senhor daquela dungeon é o senhor de toda a criação dos demônios. Aquele cara tem o poder de todos os monstros em sua mão, o Lord Swallow. Mesmo sem conhecer ele, ela já ouviu falar no nome do nosso Protinha, enquanto ele tá ali completamente indiferente. Como é que é a sensação de ouvir alguém falar de você com você junto e fingindo ser outra pessoa, hein? Deve ser bem interessante. Mas ele continua pensando em sua cabeça, tomando sua brejinha, que esse tal de Zweilan tá mais para um guarda do que um governante. E ele esqueletinho não deixa ele em paz, fica mandando ele patrulhar todo dia. E ele sempre tem que ficar lutando contra todo mundo ali. É irritante tudo isso. E ela continua dizendo que a dungeon favorita dela é a dungeon do núcleo antigo. E ela quer ser bem forte e ficar muito forte. Assim, ela poderá encontrar com Zweilan no futuro bem próximo. Mas ele começa a suar frio. Afinal,
ela tá encontrando com ele nesse exato momento. Enquanto ela diz que a força que ela tem talvez seja um sonho bastante difícil de alcançar, mas mesmo assim ela almeja. O pai dela também era bastante forte, e ele era o verdadeiro rei demônio, ao contrário dela, a herdeira que deixou tudo ruir. Mas ela continua dizendo que tem humanos fortes demais, alguns são 10 vezes mais fortes do que ela, e dentre eles tinha um herói chamado Bernie, ou algo do tipo. Esse Bernie que matou o seu pai. Mas o Protinha já fica com medo desse herói e não quer nem chegar perto desse herói. Mas vocês estão ligados que quem matou o Bernie foi ele, né? Com apenas um bochejo. Que ela continua dizendo bastante triste que não quer passar sua vida toda defendendo uma dungeon como o pai dela, coitado. Ela quer apenas que os demônios possam fazer suas próprias dungeons e gerenciá-las da forma que quiserem e não ficarem presos. E talvez com isso ela consiga ficar um pouco mais forte. Esse é um sonho extremamente bom, né não? Ele só diz que sim, enquanto pensa que jovens têm sonhos bastante grandes, né? Eu duvido se esse cara não sentiu preguiça agora. Ele continua pensando que há bastante tempo atrás ele liderou um exército muito poderoso para governar todo o mundo. Ele tentou dominar todo o conhecimento do mundo e foi extremamente dedicado. E até se aliou com alguns humanos que ele detestava. E até conseguiu fazer alguns amigos humanos. E naquele tempo, ele dedicou todo o seu esforço a eles. Mas no final, ele percebeu que aquele caminho não era o melhor caminho de um Lorde Supremo Rei Demônio. O melhor caminho que ele pudesse tomar é dormir o dia todo, enquanto ela já tá chapada e começa a dormir na mesa. E ele, enquanto tava todo animadão contando sua história, não percebeu. E ela tá lá dormindo, realmente tá dormindo. Enquanto ele carrega ela, ele escuta algumas pessoas dizendo que tem outro pedido de caçadores ali. Mas o perturbado esqueceu de colocar no mural. E ele então decide colocar tudo que foi passado ontem, agora. O cara então pergunta qual dungeon que é, e ele diz que tá acabando de pregar o papel no mural, e ele pode olhar. Um cara só adverte ele que se ele não arrumar as coisas bem rápido, o Império pegar ele trocando as coisas fora de horário, o pau vai cair a folha. Mas ele só diz que tá arrumando, calma, calma. E aquele papelzinho lá, nada mais, nada menos que um papel da Dungeon de 7 núcleo antigo, a caverna subterrânea da floresta de Grapenia, próximo de Raspen, a oeste do Império. Mas naquele papel tem um aviso extremamente claro, que os únicos que podem ir naquela dungeon é quem foi reconhecido pelo Império. Isso significa que quem não for reconhecido pelo Império não tem permissão para entrar. Aquela dungeon tem um nível extremamente overpower de perigo. E também tem os participantes que vão participar daquele raid. São 31 membros e quem vai liderar é nada mais nada menos que Nifrin. E dentro de 2 dias eles vão entrar dentro daquela dungeon. Será que o Protinha viu que as pessoas vão entrar dentro da dungeon dele em 2 dias? Eu tô achando que não. Mas o esqueletão já tá ligado. E tomara que ele tenha tomado todas as precauções. Agora o pau vai cair a folha. E eu tô bem animado para ver os próximos capítulos. Mas eu queria que o Protinha se transformasse de uma forma bem mais overpower e que eu pudesse entender, né? Não uns amados da vida. É nóis, valeu e fui!